muito bom dia, nação. Vamos analisar os comentaristas trazendo as informações do Flamengo aqui e analisando o time do técnico Sampaoli, que inclusive realizou um treino pesado no Mengão nessa segunda-feira e vai ter mudanças para a partida contra o Maringá, hein? Contra o Maringá. Parece que ele tá barrando aí jogadores que já fazem parte do elenco, que não vem jogando futebol há muito tempo e vai ter mudança contra o time do Maringá, hein? Vamos fazer o seguinte, já estamos aqui logo cedo trazendo as notícias, informações do Mengão pra vocês. Gostaria que você já chegasse deixando seu like, apoiando o trabalho do nosso canal. Se inscreva, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão, tá bom? Créditos e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então aqui reagir às notícias do Flamengo, comentaristas aí dando aula sobre como o Flamengo do Jorge Sampaoli está jogando. Falar um pouquinho de Flamengo, enquanto a gente roda os gols da derrota do Flamengo, né? E um pouquinho contra da Libertadores. Campinho é seu. Vambora. Fala um pouquinho desse início de trabalho do Sampaoli, depois a gente entra na discussão. Sampaoli, né? No jogo da Libertadores, ele usa uma formação com 3 zagueiros e depois contra o Internacional ele já faz as suas mudanças. Contra o Nublense, não é isso? Nublense. Ele usou o Ayrton como um ponteiro, né? Vou passar aqui um pouquinho. Usou o Léo Pereira, Davi Luiz e Fabrício. Vou esticando a equipe aqui. Léo Pereira, Davi Luiz, Fabrício. Marinho numa ponta, Gabi e Pedro lá na frente. Gabi um pouquinho atrás. Thiago Maia, Gerson e Vidal. O Sampaoli gosta de um jogo de posição, né? Ele gosta de realmente estruturar a equipe já de forma antecipada e os movimentos dos jogadores, eles vão variar de acordo com a bola, com o adversário. Nesse caso aqui, para mim, é o que eu mais gosto nos dias de hoje, quando o adversário marca num 4-4-2, porque automaticamente bota 2 jogadores aqui, então ele já tem superioridade com 3, né? E aqui a facilidade de um zagueiro canhoto, que é o Léo. O Ayrton, um potencial enorme para atingir a profundidade, e o Marinho, que se destacou no Santos, principalmente, como um ponta-direita. Ah, mas o Marinho, na fase defensiva, ele vai vir como lateral? Não, na fase defensiva ele desceu o Fabrício como lateral, o Davi, o Léo e o Ayrton fez lá. Então, o Marinho jogou como ponta mesmo. E por que eu gosto? Porque aqui ele consegue preencher o meio-campo, né? O corredor central está muito cheio. E aí o adversário, só para ilustrar, se tiver numa linha de 4... o adversário, como ele dá amplitude com o Marinho e com o Ayrton, e ele preenche muito o setor do corredor central, o que tem que acontecer? Os adversários eles têm que se juntarem muito, né? Para justamente dificultar essas infiltrações. Com isso, que foi o que aconteceu contra o Nublense, ele facilita essa jogada do corredor. Porque se não fechar, se o lateral ficar em dúvida, espaçar a distância, né, entre os defensores facilita essas infiltrações, esses ataques na última linha defensiva, né? Normalmente, quando acontece isso, os adversários eles descem com uma linha de 5 para dificultar. E já contra o Internacional, ele já muda. Ele faz uma linha de 4, coloca o Everton Ribeiro no time, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Vidal, Pedro e Gabi. E aí a diferença para mim. E o Wesley também na lateral. E o Wesley na lateral direita. Ele utiliza só 2 zagueiros. No jogo da Libertadores, para mim, ele já está com um jogador no espaço. O jogador está fixo aqui. O Ayrton já estava aqui e o Marinho já estava aqui. E no jogo contra o Internacional, ele ocupa o espaço. No tanto que, assim, o Ayrton muitas vezes veio por dentro e o Gerson atacava o espaço lá. O Gerson fez muito isso aqui, ó. Às vezes o Ayrton se apresentava lá, o lateral do Inter saía e o Gerson atacava a última linha. Se você perguntar, eu sei que você vai fazer essa pergunta, né, Roger? Quem jogou, qual jogo que você achou melhor? Eu acho que contra o Inter ele teve mais oportunidades de gol. Eu vou começar, porque aí você fala, eu discordo de você. Tá. Eu acho que eu não me prendo a resultados. Sim. Eu acho que a atuação do Flamengo, mesmo com a derrota para o Internacional ontem no Beira-Rio, foi melhor do que a apresentação na vitória da Libertadores contra o Nublense. Eu acho que o time ficou melhor distribuído e, obviamente, com jogadores com mais qualidade em campo, minha opinião. Sei que você vai discordar. Não, eu acho que ele teve mais oportunidades de gol, mas eu acho que, assim, até pelo horário do jogo, o Ronaldo
também pode discutir isso. O jogo das 11 horas, mesmo no Rio Grande do Sul, estava 24 graus, mas é diferente toda a programação do atleta, né? Sim. Os atletas quase acordam praticamente na hora do almoço, para quando vai jogar à tarde. E nesse horário ele tem que acordar, sei lá, 7 horas da manhã, não sei nem como é que é o protocolo para fazer isso. Então muda toda a dinâmica. Eu acho que teve até mais oportunidade, mas em termos de intensidade, eu acho que contra o Nublense foi mais intenso. Eu acho que ele teve a pressão pós-perda muito mais ajustada, né? O Marinho, que para mim fez uma partida muito boa em termos de intensidade, não de entrega na tomada de decisão, mas ele perdia a bola, pressionava rapidamente. Mas isso, eu acho que é uma característica do Sampaoli, né? Ele vai variando, vai criando muitas alternativas. Ele pode muito bem fazer saída de 3 com o Thiago Maia, usando só os 2 zagueiros, não precisa botar 3 zagueiros. Ele vai mexer com o time o tempo inteiro. E a característica dele tem uma capacidade enorme para isso. Vocês não acham? O São Paulo tem Enquanto isso, roda os melhores momentos de Inter e Flamengo. Vai, Ricardo. Não, o São Paulo tem essa característica, né? Ele fez isso no Santos, né? Ele fez isso no Atlético, né? De mudança de jogadores e de mudança do esquema. Você falou em 2 esquemas aí, né? Diferentes, de um jogo para outro. Eu acho que a questão... E o Flamengo, acho que oferece qualidade, eu digo, no elenco para ele poder fazer essas mexidas. A questão, para mim, só está na assimilação do jogador. Porque a assimilação, ela vem primeiro e depois, lógico, o desempenho. Porque, assim, você muda, às vezes, não só o jogador de posição... Só pegar esse gancho te interrompendo e te pedir desculpa. O Gerson jogou demais, tá? E que golaço, hein? Que golaço. Fez um golaço. Oh. A Parece o Ricardinho. Parece o Ronaldo, pô. A percepção dele... A ação dele perto do goleiro é sensacional, porque quando a bola sobra, ele dá um toquinho e tira o goleiro da jogada, controla ela e ainda faz o gol. Eu digo em relação assim, o elenco tem qualidade, mas a questão é da assimilação, porque aí tem o desempenho, né? Teve 2 desempenhos bons do Flamengo, um ele ganhou, o outro ele perdeu. A questão é a sequência, é pouco tempo de trabalho, muito jogo, o treinador muitas vezes não tem tempo de colocar, né, o seu trabalho, de repetir esse trabalho. A questão é se o Flamengo vai ter essa condição de assimilar aquilo que o São Paulo quer de jogo para jogo, porque a gente já viu que ele muda não só jogador, mas como jeito de jogar também. Pedro, como é que você acha que esse São Paulo vai estruturar essa equipe a partir de agora? Ele teve 2 exemplos, né? Um no meio de semana, outro no final de semana. O Flamengo continua pressionado porque ele vem de derrota. Você acha que ele mantém? E uma das discussões foi a mexida na frente, né? O Gabriel não estava fazendo um bom jogo e ele tira o Pedro. Olha, essa questão das mexidas do Flamengo, elas vão ser sempre polêmicas, né? Porque assim... Só tem craque, né? Só tem jogador bom. Quando estavam os 4, você tinha que tirar um, era questionável. Eu acho que assim, é muito difícil de decifrar o que São Paulo vai fazer. Eu acho que ele faz muito de acordo com o adversário. Eu acho que contra o Internacional, mesmo o Inter usando 2 homens de beirada, o Pedro Henrique e o Wanderson, eu acho que ele pensou assim, vou ganhar o meio de campo e vou fazer com que o Inter tenha uma obrigação defensiva maior, no tanto que ele estrutura com 4 homens no meio. E aí ele tem muito mais o controle do jogo através da posse, pela qualidade, obviamente. Acho que o Vidal está um pouquinho abaixo, eu acho que todo mundo, quando estiver pronto, Arrasca, Everton na melhor forma, eu acho que pode até sobrar para o Vidal. Eu, de fora, no ar-condicionado, usaria a saída de 3, mas não com 3 zagueiros. Ele fez isso com o Alan, que para mim é o melhor cara para fazer isso, trabalhar sob pressão perto da sua área. Do Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro. No Flamengo você usaria quem? Eu usaria o Thiago Maia. Mais do que o Felipe Luiz? Não, o Felipe Luiz também caberia, mas só que na hora que você atravessa o campo adversário, né, que você ultrapassa, você teria que jogar o Felipe Luiz já para frente um pouquinho. Não sei se ele conseguiria jogar ali nessa função de meia, mas eu acho que o Thiago consegue construir de trás e depois, quando ganhar o campo adversário, entrar um pouquinho. E só em relação a esse próximo jogo, você não acha que tem como característica um jogo muito mais parecido com o que foi o Nublense? Estou falando do Maringá agora, no meio de semana. Porque é um time que muito provavelmente vai se defender, vai tentar jogar com o regulamento embaixo do braço e o Flamengo vai ter que ter intensidade, vai ter que acelerar o jogo, botar muita gente no campo de ataque, do que foi contra o Inter, por exemplo, que é um time grande, que te ataca também, que te coloca em dificuldade. Acho que provavelmente deve fazer uma linha de 5 e ele vai ter que usar 2 extremos para pontuar lá, 2 beiradas justamente para fixar e causar dúvida nos laterais adversários. Por isso que eu acho que ele pode usar 2 ponteiros. 2 ponteiros não necessariamente 2 pontas, né? Pode usar um lateral, como ele usa o Ayrton como ponta, usar o Marinho ou o próprio Cebolinha, que já jogou também do lado direito.
Então, assim, eu acho que ele vai tentar abrir e espaçar realmente a equipe do Maringá. Sampaoli que vem da escola do Bielsa, né? Sim. Uma das escolas aí de treinadores mais seguidas no futebol. Hein? Inclusive, o Bielsa eu acho que está para ser anunciado aí como novo treinador da seleção uruguaia, né? Acho que ainda não confirmou, mas tem esse zum aí. Que é uma mudança interessante até na estrutura de equipe, né? O Uruguai sempre teve grandes jogadores. Cavani e Soares, só para falar de uma das maiores duplas de ataque de todos os tempos. Um país de 4 milhões né, de Impressionante. habitantes. Mas o Bielsa é um... Fala, desculpe. A quantidade de jogador que faz o Uruguai é impressionante. E a Arrascaeta, e agora o Bielsa é um cara conhecido no mundo inteiro por essa proposta de jogo ofensivo, de uma intensidade alta, de mudar um pouquinho do que sempre foi a estrutura do futebol uruguaio, né? Eu gosto. Então tá aí, nação, tá aí as informações do Mengão. Agora vamos torcer para a partida contra o Maringá. Essa partida aí o Flamengo deve ter mudanças na escalação, que inclusive o time do Maringá, ele terá 4 desfalques importantes, porque são 4 jogadores que pertenciam à equipe do titular do Maringá, que foram negociados, já não fazem mais parte do elenco do Maringá. Então são praticamente 4 desfalques. E o Flamengo vai jogar com a torcida em seu favor no Maracanã. Meu amigo, vai estar lotada a torcida empurrando o Flamengo em cima do Maringá. Eu gostaria que você já arriscasse o placar aqui nos comentários, deixe o seu palpite, escreva aqui nos comentários, deixa o seu like no vídeo, apoie o trabalho do nosso canal, se inscreva. Assim você estará sempre recebendo as notícias do Mengão, tá certo? Vamos ficar de olho então no time do Sampaoli. Deve ter mudanças na escalação hoje, ele não deu folga pra ninguém, inclusive hoje não, hoje estamos na terça-feira, na segunda-feira ele não deu folga pra ninguém, sempre costuma após os jogos, o Flamengo recebeu um dia de folga, não teve folga, já foi direto para os treinos, começou, meu amigo, os treinos pesados no Flamengo e ele tá cobrando demais intensidade dos jogadores, vamos ver o que vai acontecer. Então é isso daí, nação, deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.